para conversar hoje sobre saúde mental com a psicóloga Cíntia Mello. E agora, nesse momento, nós estamos enviando aqui para os nossos seguidores que nós estamos ao vivo. Oiê! Enquanto vocês vão entrando aí, ó, envie para os seus amigos, envie para todo mundo, para que todos possam participar dessa live sobre saúde Carol. mental. Eu tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa, que nós consigamos fazer uma live muito legal para vocês. Tirem as Tudo suas bem, dúvidas, tá gente? Vocês estão me bom? ouvindo? Tudo bem, gente? Todo mundo aí, ó, que foi entrando. Cíntia já entrou. Vou convidar aqui. Vou convidar a Cíntia para que nós possamos começar a nossa live. Gente, vai ser muito legal. Eu tô com uma grande expectativa, viu? Para essa live. Vocês estão me ouvindo bem? Me informem aí se vocês estão conseguindo. Oi, gente, voltei, eu acho. Vou esperar um pouquinho para ver se aparece. Vi que a Juliana falou que tá travando aqui com a minha conexão, tá falando tudo aqui. Deixa eu convidar a doutora Cíntia para que ela participe. Acho que agora vai, hein? Quase. Olá, vamos lá. Começar tudo de novo, porque tá com um probleminha de conexão com a doutora Cíntia. Então vocês tenham um pouquinho de paciência. Essas coisas acontecem mesmo. Vou convidar ela de novo. Vamos ver lá, né? Vamos ver. Sim.
Aqui, convidei. Vamos ver agora se conecta, se a gente já consegue falar. É mais uma live do projeto, gente. Obrigada a todo mundo que já está aí Agora assistindo. Vão foi! compartilhando com seus Eba! amigos. Daqui a pouco a doutora entra. Ah, entrou! Conseguimos! Que Tudo bom! bem, tava aparecendo fora de tempo aqui para mim, mas acho que agora deu certo, Tudo né? bem? Eba! Sim. Tô te ouvindo Você está conseguindo perfeito. me Tá um ouvir? pouquinho lento, mas no início dá Boa! umas Tá travadinhas na conseguindo ouvir conexão direitinho? mesmo, né? E depois vai ajustando. Acho que funciona assim mesmo. Depois vai Tudo bem, estabilizando, vai Carol? ficando tudo bem. É sempre assim. Tudo bem, isso que eu ia te perguntar. Como foi seu dia? Olha, Como você está para essa live? Quais são as suas expectativas? Queria também já, desde já, deixar tô com calor. Deixar o nosso agradecimento por você ter topado participar, doutora Cíntia. É uma honra muito grande, é muito importante esse trabalho que a senhora faz, porque para nós, enquanto projeto social, né, que lidamos com tantas pessoas com tantos conflitos emocionais, etilistas, né, adíticos, a gente sabe que o trabalho do psicólogo, do médico psiquiatra, de toda a equipe multidisciplinar, né, é muito importante na reabilitação e não somente na reabilitação, para qualquer ser humano que aceite que fazer terapia é muito bom e que terapia faz muito bem. Então, já agradecendo, eu queria que a senhora se apresentasse, falasse também das suas combinado. formações, e aí logo em Muito seguida a gente obrigada, já né, começa pela com as perguntas, tá recepção. bom? Acompanho você já Fique à faz um vontade, tempo. Muito fala legal aí. conhecer mais o teu projeto. Né? Você falou que o meu trabalho é muito importante, mas o nosso trabalho é muito importante. O meu ainda é a maneira como eu ganho vida, né? Eu sou muitas vezes remunerada por isso e você faz isso por amor, por doação ao próximo, né? Convidei a galera lá do meu Instagram para vir aqui, olhar o projeto, conhecer, poder ajudar, né? Muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre pessoas, né, em condição de rua. É muito difícil levar a psicologia para Muito esse obrigada. lugar, confesso. Não por conta, né, dos nossos colegas que estão nessa situação, mas por conta dos profissionais, do modelo, da sociedade. Então, acaba entrando até numa questão mais política, mas a gente está aqui com foco na saúde mental e é disso que a gente vai falar, né? Quando você me chamou para conversar, fiquei muito feliz. Acredito que projetos sociais é uma coisa que tem muito a ver com o meu trabalho, com a minha vida, né? Com aquilo que eu acredito, que eu gosto de fazer. Então, eu me formei como bolsista numa universidade mega elitista, né? Então, Sim, saí da favela, praticamente, com tudo pago. Então, na minha época ainda tinha Bolsa Livre, ó. Tinha Bolsa, Passe Livre, né? Todos esses movimentos eu fiz uso para me ajudar a chegar onde eu estou. Então, usando até um pouco da construção de como foi a minha formação, né? Eu espero no meu trabalho levar isso para as pessoas. E o projeto que vocês fazem, eu poder falar dele aqui, poder divulgar, né? Poder ampliar esse processo leva a psicologia com certeza muito mais longe, né, Carol? Acredito que é isso. A gente pode começar a falar um pouquinho das perguntas. Uma das nossas perguntas, que eu já sei quais são, a gente vai falar sobre como é tornar isso verdade. mais acessível. E aí eu tenho uma novidade para contar para vocês, acho que vai causar bem, né? Falar lá no final. Então, que o pessoal fique aqui com a gente para aprender um pouquinho mais de tudo que a gente tem para compartilhar, né? Com certeza. É muito bom poder falar sobre isso, até por conta também do meu próprio histórico. Eu sou uma pessoa que faz uso desse tratamento tão essencial que é a psicologia, que é a terapia, que é a medicina terapêutica através de Sim. meditações, enfim. E isso é tão assim, é uma coisa que a gente tem que levar tão a sério, porque a gente acredita que o coração adoece, que o corpo, o fígado, os rins, os pés, a coluna,
E às vezes a gente esquece do nosso foco principal, que é a mente, né? Que é aquela que condiciona tudo. E falando já sobre isso, é, existe ainda, doutora Cíntia, um tabu, né? Muitas pessoas ainda encaram isso com uma vergonha, com uma dificuldade, com, eu não vou fazer porque o que vão falar de mim. E essa já é a nossa primeira pergunta. Como quebrar esses tabus ainda tão presente na vida das pessoas e fazer com que essas pessoas entendam a Sim. necessidade de buscar, né, É o curioso, auxílio né, a gente ter que psicológico responder essa e ou pergunta em psiquiátrico? quase 2022. A psicologia, ela é uma ciência muito nova, né? Então, no Brasil, não deve ter, sei lá, 60, 70 anos, se ela já for, né, bem vovozinha. E esse movimento de uma ciência tão nova trouxe muitos mitos para a nossa sociedade. Então, a psicologia chegou num lugar que era para quem era rico, né? Então, ou para quem era rico, então tem dinheiro sobrando, aí vai pagar terapia. Se não tem dinheiro sobrando, vai trabalhar, né? Vai lavar uma louça, falta do que fazer. Porque os ricos, além de terem o dinheiro para pagar, eram considerados pessoas que, né, não tinham tantos afazeres, porque delegava tudo. E além desse lugar, também para louco, né? Então, terapia para quando já não tem mais jeito. Tá fazendo terapia? Nossa, tá mal mesmo, hein? Se tomar remédio, então, aí a pessoa faz carinho até, tem dó, né? Dessas pessoas. Quando, na verdade, não. A psicologia, ela vem para muitos lugares e para muitas Verdade. pessoas. É verdade que ela tem um olhar muito focado para o adoecimento emocional, né? Mas existem muitos outros movimentos que a gente pode se beneficiar disso. Então, acredito que um dos primeiros passos para a gente romper essa ideia é entender que a terapia é para gente, né? A terapia é para pessoa, para seres humanos que passam por diversas situações, às vezes têm certas dificuldades. Então, por exemplo, tive um dia difícil no meu trabalho com algum chefe, né, abusivo, que brigou comigo, gritou comigo, e estou muito mal com isso. Algumas pessoas conseguem lidar com uma situação como essa. Então, conseguem separar um pouco, chegar em casa, descansar, entender que o patrão não sabe como conversar, né? Outras pessoas já não conseguem, começam a duvidar mais de si mesma, começam a ficar mais inseguras, começam a duvidar mais de si. Outras pessoas têm mais dificuldade ainda, então começam a ter crises ansiosas, ataques de pânico e não conseguem lidar. A terapia vem para todas essas pessoas. Então, como que eu posso agir de uma maneira mais assertiva, mais confortável, lidar com as minhas emoções de fato em situações como essa? Então, eu sempre falo, né? A terapia, pelo menos a análise, né, do comportamento, que é a abordagem com que eu trabalho, ela dá alta para as pessoas. Então, como é que eu não vou dar alta para alguém? Né? Eu vou dar alta, a pessoa vai ter ali momentos de tristeza, então vai sofrer lutos. A vida não para de dar alguns perrengues para a gente lidar. Então, como é que eu lido com essa situação? Eu preciso aprender. A terapia não vai salvar a vida, né? Tem um paciente que fala assim, mas meus pais me falam, ué, mas a terapia não resolve seus problemas? Você vai fazer por quê? Né? A terapia não está aqui para resolver os nossos problemas, e sim para fortalecer a gente, para a gente poder aprender a lidar com todos eles. Né? Quando a gente coloca ela nesse lugar muito mais palpável, de realidade, que não é uma mágica, né? As pessoas falam de terapia como se fosse uma coisa muito boa, e é de fato, mas não é só isso, né, Carol? Você já passou por processo de psicoterapia, então você já sabe as coisas que você enfrentou, né? As coisas que a terapia coloca a gente cara a cara para enfrentar. Então, eu falei isso outro dia nos stories. Falei, às vezes a gente quer fingir demência, né? Mas com a terapia não dá para fingir demência. A gente precisa olhar para aquela situação, ver o quanto nós podemos ou não arcar com aquelas batalhas, porque é um processo em que você se torna ativo o tempo inteiro. Então, situações às vezes que a gente foge por medo, não vou nem discutir, que é para não brigar. Não vou discutir porque isso vai me causar um problema. E nós permanecemos em muitas situações de desconforto. Então, a terapia vem para abrir os nossos olhos, né? Eu sempre falo que o psicólogo é como se fosse um guia. Então, eu seguro na tua mão e te levo por caminhos que sejam muito mais fáceis de você trilhar. Fáceis é uma palavra complexa para esse movimento, mas que são mais assertivos, né? Sim. É muito, assim, é muito sobre o que eu vivi também, sabe? Essa sua fala, doutora, porque
eu não me encontrava em mim, eu estava perdida em mim. E aí eu exponenciava de diversas formas, com dependência química, com álcool, com transtornos suicidas, com todas essas coisas. Mas quando eu comecei a levar a terapia a sério, a terapia medicamentosa a sério, quando eu comecei a tratar com responsabilidade esse processo terapêutico na minha vida, eu consegui me encontrar a ponto de me encontrar tão, assim, não em excelência, né? Porque é um processo até o fim da minha vida, mas tão bem a ponto de conseguir auxiliar outras pessoas com pequenas coisas do dia a dia que eu não conseguia lidar. E eu consegui tudo isso através da terapia. E eu sempre falo para as pessoas, até quando eu tô com raiva, quando alguém me irrita, eu falo, vai fazer terapia. Porque isso é muito bom. Isso é, assim, a gente se encontra tanto e isso ajuda tanto a gente. É uma coisa que hoje eu vejo como um dos pilares fundamentais para que eu tenha encontrado sucesso em diversas áreas da minha vida. E eu, por exemplo, sofri de transtornos obsessivos depressivos, né? E eu queria saber da senhora, doutora, quais são hoje em dia os transtornos mentais mais comuns ou que têm maior incidência e por que isso vem acontecendo? Como que a gente consegue, por exemplo, assim, essa vai ser até a nossa terceira pergunta, mas cabe também dentro dessa segunda. Como que a gente consegue identificar essa incidência? Quais são os que estão mais comuns? Porque com a internet, com essa dependência emocional que as pessoas têm, esse status de mostrar que está sempre bem, está sempre bem. Certo, né? E às vezes isso pode esconder algum transtorno, ou estou errado? Que a gente tem com os transtornos é que eles são emoções, né? Eu sempre falo assim, então você pensa que um transtorno é uma emoção super aumentada. Para cada transtorno a gente dá um nome. Então vou falar aqui de um jeito bem senso comum, tá? Qual seria o transtorno do medo? Transtorno do pânico, né? Qual seria o transtorno da tristeza? A depressão. Qual seria o transtorno da ansiedade? Que a ansiedade, ela é um sentimento. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu tô muito ansiosa. Mas, na verdade, a pessoa está se sentindo ansiosa como uma emoção e não como um transtorno. A diferença aqui é que ao transtorno se dá o nome da emoção. Né? Então, eu falo assim, Cintia, eu não quero ser uma pessoa ansiosa, não quero sentir ansiedade mais. Como é que faz para curar a ansiedade? Como é que eu faço para curar a alegria, para curar a tristeza? Não tem, né? Todos esses movimentos, dentro de um processo terapêutico, a gente aprende a lidar com essas emoções, a lidar com a presença dessas emoções. Então, alguns pacientes dividem, né, ansiedade em ansiedade boa e ansiedade ruim. Então, ansiedade boa é o que eles chamam de expectativa. Sabe quando a gente tem uma expectativa? Eles denominam isso de ansiedade boa. Né? E a ansiedade ruim é aquele desconforto de coração acelerado, falta de ar, enjoo, boca seca. Né? Isso acontece muito. Existem algumas teorias que dizem que a nossa sociedade, né, a nossa cultura agora, esse tempo agora, é um dos tempos mais ansiosos de todos. E aí, respondendo a tua pergunta, a ansiedade, né, seria um dos transtornos mais comuns. Por quê? Se a gente pensar, o nosso corpo ele tem uma base natural, uma base fisiológica natural. Então, dentro dessa base, nosso corpo foi montado para a sobrevivência. Então, a gente pensa lá no início da sobrevivência, onde que os homens viviam, né? Nas cavernas, fugindo de leões, né? Javalis e todos os animais perigosos que a gente conhece. Então, em diversas situações, a gente tinha um convívio muito mais ativo com a natureza. Então, para poder comer, eu precisava sair para caçar. Para poder cozinhar, eu precisava fazer fogo, né? Hoje em dia, as coisas são muito automáticas. E os nossos processos de sobrevivência, que eram antes para fugir e correr dos leões, hoje são para pagar boleto, né? Hoje são para quantos likes eu recebi na minha foto. Né? Hoje são para outras situações que não essas. Então, quando a gente se conecta o tempo inteiro com meu Deus, estou atrasado para o trabalho, o coração já acelera, porque sai, né, estímulos neurológicos, fisiológicos e hormônios que dão essa resposta de medo. Eu sempre indico, né, no Netflix tem uma série que fala Explicando. E uma dessas é Explicando a Mente. Em um dos episódios fala sobre ansiedade. E lá ele tem um desenho que é muito claro, né? Que explica o que acontece quando um javali vê um leão, por exemplo.
Então, para ele poder fugir, o corpo dele desliga várias coisas. Então, desliga o processo de digestão. Por isso que, às vezes, quando a gente toma um susto, né, a barriga dói. Porque o corpo ele está preparado para uma situação de perigo. Então, ele desliga esse movimento porque não está na hora de digerir alimento, está na hora de correr e seguir a sua vida, né? Como a gente não vai correr, vai ficar sentado ali horas e horas no celular, horas e horas no trabalho, horas e horas em situações que permanecem em desconforto, isso continua. Por isso que muitos profissionais indicam atividade física, né, como saída, por exemplo, para processos ansiosos. Por quê? Quando eu começo a correr, quando eu começo a gastar essa energia, eu ensino o meu corpo a resposta ideal para aquela situação. Então pensa, se meu coração está acelerado, isso significa talvez um medo, uma ansiedade, que meu corpo está preparado para fugir do perigo, e eu faço atividade física com frequência, o meu corpo começa a aprender que ele vai lidar com aquela situação quando eu estiver correndo, e não quando eu estiver com medo. E onde que a terapia entra aqui? A avaliar como você lidar com essa sensação de medo. Então, você precisa ter um ataque de pânico toda vez que chega uma conta? Ah, Cíntia, mas eu estou muito endividado. Então, vamos pensar em estratégia para melhorar isso, né? Muitas vezes a gente passeia no problema. Então, mas você falou sobre dependência emocional. Ah, mas o meu namorado me deixou e eu tô muito triste, eu tô muito mal, e fica aqui passeando no sofrimento. Tá, ele me deixou e eu tô mal. O que eu posso fazer para me sentir melhor? Ai, nossa, eu tô aqui em casa hoje, tô me sentindo uma inútil. E você fica sofrendo, remanejando aquele problema dentro de você. Mas o que eu posso fazer, então, para ser útil? Muitas vezes as nossas emoções, elas nos cegam. Por quê? Porque a resposta fisiológica aparece muito mais. Então, o mal-estar aparece mais, o desconforto aparece mais, a tristeza, né? E aí, no caso da depressão, por exemplo, que é um dos transtornos muito frequentes também, a pessoa, ela perde esse processo de ação. Então é como se as coisas não tivessem muito mais valor, sabe? Então, eu sempre gostei de ir no parque, mas ir no parque não é mais legal. Sempre gostei de comer lasanha, mas eu vou comer e não é legal. Então, sabe, essa sensação de que nada é legal, de que nada do que eu faça é legal. Então, a pessoa começa a se desligar da vida, se desligar desses processos, né? Tem uma psicóloga, Karina Fukumitsu, ela fala que a gente entra num processo de morrência. Então, nós estamos ali vivos, mas não estamos, porque a gente não consegue se conectar com nada disso. E esse é um ótimo sinal para as pessoas, né, observarem. Então, tem um amigo que ele sempre foi muito alegre, sempre foi muito divertido, e de repente ele não quer mais sair com ninguém. Fica mais trancado em casa, tá sempre cansado, tá sempre irritado, né? Não gosta mais de fazer as coisas. Nossa, ia para academia sempre e não vai mais. Isso pode ser um sinal para a gente observar, né, algumas questões ali de um possível transtorno. Acredito que uma grande dificuldade para os familiares, para os amigos, é entender o ciclo em que aquela pessoa se sente preparada para estar na terapia. Então, você já fez terapia, você sabe que você não começou num dia, vou fazer terapia, eu tô bem, né? Às vezes a gente espera ficar muito mal. Por quê? É difícil. Foi Não, difícil. nunca, não foi muito difícil, doutora. Foi muito difícil, foi um processo. Porque assim, a gente precisa se reconhecer doente, né? A gente precisa se enxergar doente, a gente precisa ver que aquilo já está atrapalhando, que aquilo não permite que nós tenhamos mais uma vida comum, uma vida, né? Porque assim, há também uma confusão muito grande, doutora, entre tristeza, melancolia e um processo depressivo. E eu achava que não, era uma tristeza comum, só que essa tristeza me levava ao vício. E aí isso começou a me atrapalhar. E aí foi de tanta insistência da minha mãe, da minha tia Neide, você precisa se tratar, você precisa levar a sério, você precisa cuidar de você, você tem um futuro pela frente, porque a gente, quando a gente está depressivo, a gente olha e fala, não, não vai dar nada certo, eu vou ficar sempre assim, a minha vida não vai mudar. E a gente precisa entender que isso também é um processo fisiológico, né, doutora? Oi, deu uma travadinha aqui, mas eu te ouvi. É difícil pedir ajuda, né?
Eu sempre falo, né, Assim, em casos assim que são mais difíceis de lidar, a muito. Juliana falando, a terapia é como lavar o machucado com sabão e às vezes passar um mertiolate. Né? Ultimamente o mertiolate não arde mais. A gente tenta fazer, né, um movimento que seja Pois menos é. dolorido. Um grande convite que eu faço, né, para muitos pacientes é ser amigo da esperança. Então, aqui a gente está pensando num transtorno mais grave, em que a pessoa já tem sinais e planos suicidas e que está pensando em desistir, ou nem tanto, está num processo de profunda melancolia que não consegue ver futuro, né? Você não consegue ver esperança. Então, você leva esse movimento de não preciso de ajuda e vou assim mesmo, porque às vezes ficar deitado na cama, né, e passar dias ou nos vícios é muito menos agressivo do que você de fato fazer uma mudança. Porque a terapia é para pessoas muito corajosas mesmo. Então, os processos que a gente precisa encarar e enfrentar são muito difíceis, muito dolorosos. Então, pensa você não encontrar sentido nenhum na tua vida e ter que levantar para ir trabalhar. Você não gostar de comer nada e querer morrer, literalmente, e precisar se alimentar para ficar bem. Então, é como um nadar contra a corrente, sabe? Você nadar mesmo ali no meio das ondas e a corrente empurrando e você indo, é um processo muito exaustivo. Quando a gente se conecta com a esperança, a gente entende que tem um futuro lá na frente. Então pensa, existem milhões de caminhos que um profissional pode auxiliar, mas tem um que a terapia não chega, que é a morte. Então as pessoas não entendem que as doenças mentais elas são sérias, elas são muito graves, né? Tenho amigos que falam assim, nossa, Cíntia, falar assim causa gatilho, mas é verdade, a gente precisa trazer, né, esses movimentos, porque, né, pensa, uma pessoa foi diagnosticada com Covid, e aí a pessoa tá tossindo, tá com falta de ar e não consegue respirar. E ela tem um exame lá escrito, né? Covid, pulmão comprometido e etc. Você não chega para essa pessoa e fala assim, meu, respira. Vai, puxa o ar, assim, ó. Fundo, você vai conseguir respirar. Respira, vamos, né? Força de vontade. Você vai respirar. Você não fala isso para essa pessoa. Uma pessoa que sofreu um acidente na coluna vertebral e ficou paralítico. A pessoa tem as pernas, mas ela não tem o movimento porque a parte, né, sensora não funciona mais. A pessoa tá na cadeira de rodas, você não fala assim, vamos as pernas aí. Tá aí as pernas, levantando, a força de vontade, né? Você precisa rezar mais para levantar. Tem que rezar, vamos rezar, levanta. Você não fala isso de jeito nenhum. E aí, para uma pessoa que está acamada por conta de um transtorno, a gente fala, né? Para uma pessoa que está numa crise de pânico, a gente fala. Então, a pessoa precisa morrer, né? Precisa falar assim, olha, fulano se matou. Pra gente entender que não. Vamos falar de terapia, né? Setembro Amarelo, vamos salvar vidas. Mas quando uma pessoa não consegue levantar para trabalhar, o que a gente faz? A gente julga. Então, muitos dos meus processos, eles são de motivação. Então, a gente não fazer nada, né? Ah, vou pro parque. Sim. Não vou porque não gosto. Mas não fazer nada também não vai ajudar. Então, é importante fazer alguma coisa. Só que existem processos dentro desse caminho que às vezes a pessoa vai sim ficar na cama. Vai sim descansar. Vai sim não entrar em contato com outras pessoas. Mas quem vai dizer qual é o momento de quê? Um profissional. Né? Porque corre o risco da gente, sem uma audição, né, não punitiva, que não julga, que não briga, não conseguir levar para esse caminho. Então, por isso que eu falo. O primeiro passo é não desistir, né? Como você me falou que as suas tias e a sua mãe fizeram. Então, talvez elas podiam ter, não, ela falou que não quer ajuda, eu tô nem aí, que se vira, não quer ajuda? Não quer ajuda, às vezes a pessoa não tá preparada, né, Carol? Sim. Às vezes é um movimento que requer um esforço muito grande. Eu tinha traumas muito pesados, muito perversos,
e eu precisava reconhecer aquilo. E quando você vai para a terapia, você é como se colocassem um espelho na sua frente e você olhasse o reflexo daquele espelho, fosse um monstro, mas aquele monstro é você. E conforme você fale sobre aquilo, aquele monstro ele vai mudando a figura, mudando a figura, mudando a figura, até que você reflete o seu próprio rosto. Mas que, na verdade, é assim, são coisas que a gente não consegue encarar, a gente não consegue lidar com facilidade. E aí entra o profissional psicólogo, entra, sabe, a senhora, entra o profissional psiquiatra, porque assim, as pessoas, doutora, eu achei muito importante fazer uma live sobre saúde mental, não só pelo projeto Fazendo a Diferença, mas porque as pessoas estavam me pedindo, olha, você está fazendo a live, por que você não faz uma live sobre saúde mental, sobre isso? Porque muitas pessoas ainda têm vergonha de se expor, tem vergonha de perguntar, tem vergonha de ouvir alguém falar. Às vezes tem vergonha de até procurar um psicólogo porque acha que o psicólogo vai julgar, mas não é isso. Existem pessoas preparadas, existem pessoas dispostas a nos auxiliarem para que nós consigamos sair desses poços profundos. A terapia, ela me arrancou de um poço muito profundo, sabe, doutora? E eu me orgulho muito em falar disso. Eu não conseguia lidar com os meus traumas, eu não conseguia lidar com pessoas, com rejeição, por conta de coisas que eu sofri lá na infância. Isso foi resgatado, isso foi trazido desde lá de trás e fez a terapia foi a melhor, eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, foi fazer terapia, doutora. Assim, sem ter demagogia nenhuma, falando do fundo do meu coração. Porque é tão bom você viver bem, é tão bom você ter uma mente limpa, é tão bom você conseguir dormir, é tão bom você ter acessibilidade, você amar pessoas, você conseguir julgar, sabe? Isso é muito bom. Isso foi, eu tenho certeza, eu devo muito isso à minha doutora, a doutora Carla, e a doutora Rosani, minha psiquiatra, e assim, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou fruto da terapia. É uma coisa que me faz muito bem dizer isso. E para mim, nossa, é uma felicidade tão grande estar ouvindo a senhora falar todas essas coisas, porque me dá Sim. uma sensação de que nós estamos passando esperança para as pessoas que nos assistem, sabe? E como nós somos um projeto, nosso intuito é sempre esse, passar esperança, fazer com que as pessoas acreditem que sim tem uma solução, que sim dá para mudar. E focando nesse lado, assim, voltado para as pessoas, para o projeto social, nós acolhemos pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social, e como eu falei no começo da live, a gente se depara com muitos conflitos, né? E eles sempre pedem muito ajuda, a gente sempre encaminha para os serviços especializados, porque por maior boa vontade que nós tenhamos, nós não somos profissionais, psicólogos ou terapeutas, e muitas pessoas precisam desse acompanhamento. Na sua Não opinião, falei doutora, a isso senhora não, falou hein? que fez faculdade numa das melhores do país, né? Uma faculdade elitista, através de bolsas, no transporte, e graças a Deus por isso, parabéns, porque é muito difícil alcançar esses lugares e a senhora conseguiu, isso é muito legal, porque para mim é muito bom ver o povo da periferia vencer, isso é excelente, isso é uma coisa maravilhosa. E ao seu ver, assim, dentro desse parâmetro, com quem conviveu com o máximo e também conviveu com o mínimo, como fazer com que as pessoas em situação de vulnerabilidade ou situação de rua tenham uma garantia de acesso a serviços terapêuticos para a saúde mental, tanto o profissional psicólogo, tanto o profissional psiquiatra, assim, além, tirando o fato, né, de ter esses apoios, Antes de te responder, essas né, eu instituições. vou Como a comentar senhora uma vê coisa aqui essa que o causa? Matheus P. Costa falou e que vai encaminhar a gente para responder a tua pergunta, tá bom? Ele falou aqui sobre essa questão de pensar que o profissional vai julgar atrasa muito no processo, né? Eu já recebi pacientes que chegaram no consultório falando assim, olha, não sei muito como funciona esse negócio de terapia, né? Não sei nem como é que faz, não acredito muito, não gosto de médico e tenho preconceito, né? Pessoas falam assim, olha, me ensinaram a vida inteira que terapia era coisa de gente fraca, de gente que não sabe lidar. Eu vim porque me mandaram, mas não sei. Então é muito comum as pessoas terem esse medo de julgamento, né?
Outro dia, recebi um paciente, ele falou uma coisa para meio que me testar, né? Que normalmente envolvia política, e aí era sobre um candidato que ele não gostava muito, e eu ouvi o que ele tinha para me dizer, porque o meu papel é ouvir o que a pessoa tem para dizer, para tentar entender as questões de cada um. Né? Então, por exemplo, terapia de adolescente. Às vezes os pais trazem querendo moldar, né? Você, ó, esse adolescente aqui tá errado, corrige aqui para mim, né? E não é assim. Cada pessoa entende o que é certo e errado para si. Cada pessoa tem a sua visão daquilo que é confortável. Então, ó, fulano acha isso aqui de mim, mas eu não acho isso de mim. Então, vamos entender o que você acha, o que é importante para você. Vamos construir a tua realidade. Não baseada no que os outros te dizem, mas baseado naquilo que você acredita. Então, quando a gente entra num processo de psicoterapia, nós precisamos de um profissional pronto para nos ouvir, né? Para ter essa escuta neutra, que a gente chama. Então, eu falei nada, ele falou assim, ué, né? Tava esperando já que você fosse brigar, que você fosse falar um monte. Eu falei assim, não, eu tô aqui para te ouvir, porque as pessoas, elas têm essa posição de julgamento. Então, elas sempre acham que elas serão verdadeiramente julgadas, né? Que o psicólogo vai ouvir e vai falar assim, tá errado, não é assim que funciona, não é assim que faz. Então, existe um modelo, né? Quando a pessoa está verdadeiramente errada, colocando a vida dela em risco, existe um movimento que a gente faz para ajustar isso, mas que só um profissional pode fazer. Por que só um profissional pode fazer? Porque eu aprendi a separar de mim, né? Então eu não vou criar um monte de pequenas Cíntias por aí fazendo o que eu acho certo. Eu preciso ouvir cada um e direcionar. E a dificuldade que projetos sociais têm, por exemplo, né? Porque é uma galera grande. Você tá me ouvindo? Todo mundo me ouviu? Deu uma Travou aí pra travada você, aqui. Carol? Vocês estão conseguindo me ouvir? Posso. Ai, onde que eu parei aí pra você? Travou, Que você ouviu? travou. Se a senhora puder repetir. No julgamento. Das pessoas que achavam que tinham julgamento, dos pais que Isso. traziam os filhos querendo E os corrigi-los, profissionais psicólogos, mas eles têm que a esse senhora tinha esse preparo para preparo para entender o que é diferenciar. importante para outra pessoa, né? Para aceitar, não aceitar, eu digo para orientar os movimentos que tenham mais conexão com a vida que a pessoa verdadeiramente quer viver. Se eu sou uma pessoa leiga que não entendo de saúde mental, né, eu posso acabar usando ali da minha experiência. Então, sabe? Então a pessoa fala assim, ai, Cíntia, meu marido me traiu. Né? O que eu faço? Imagina o psicólogo falar assim, deixa ele. Aí a pessoa deixa e dá errado, dá ruim. Culpa de quem? Do psicólogo, né? Então não é o que o psicólogo acha, não é o que o psicólogo acredita, não é o que é melhor para o outro. Não, a nossa mão não vai nesse lugar. Eu preciso dar autonomia para os meus pacientes. Porque senão eles ficam presos na terapia para o resto da vida, o que também não é legal, né? Não vai apontar nada do meu sucesso como profissional, muito pelo contrário, torna as pessoas muito mais dependentes. Levar esse trabalho para pessoas em situação de rua é muito complicado, é muito complexo. Existem várias maneiras de fazer terapia. Por exemplo, psicologia hospitalar. Travou? Psicologia hospitalar. O trabalho dos psicólogos hospitalares é muito mais direcional às pessoas ali que estão acamadas, em situações de internação. É um outro processo, mas que também é de acolhimento. Nos serviços de rua, é muito mais de acolhimento do que qualquer outra coisa. Então, nas diversos bairros e cidades de São Paulo, sempre tem um serviço, seja do SUS, como um CAPS, por exemplo, ou outros serviços sociais por instituições como o Projeto Fazendo a Diferença. Né? Um caminho para levar a terapia para esse lugar é a orientação de profissionais que se engajam nesse processo. Então, a gente precisa muito do apoio de profissionais assim, como divulgando, né, entendendo o tempo das pessoas, os lugares em que a gente pode estar. Porque muitas pessoas querem ajuda, mas tem uma certa dificuldade. Então, por exemplo, pessoas que me procuram falam assim, Cíntia, eu não tenho grana para fazer terapia
E no SUS é terapia em grupo, por exemplo. Existem muitos profissionais que fazem trabalhos maravilhosos em grupo. Então, terapia em grupo funciona, terapia em grupo faz sentido. Não é trabalho do postinho de saúde, que é horrível e foi péssimo. Às vezes é desconfortável, sim, mas é um trabalho que tem embasamento científico quando feito por bons profissionais. Então, eu posso encontrar um profissional ruim no Higienópolis, né, na Paulista, como eu posso encontrar um profissional incrível no postinho do meu bairro. O que eu preciso fazer? Procurar pessoas que eu consiga me conectar. Né? Então, às vezes, nem todos os pacientes que passaram por mim ficaram comigo. Né? Nem todos os pacientes que gostam de mim gostaram de outros profissionais. Então, tem muito da nossa identidade, porque o psicólogo é isso, é um modelo de conexão, a gente precisa se conectar. Em trabalhos de rua, não dá tempo de fazer isso. Então, nesse caso, os projetos sociais que entram em pauta, porque são pessoas muito segregadas, a dificuldade de conexão é gigantesca. Então, muitas vezes eles se conectam muito mais com a galera social que vai fazer o projeto, que leva comida. E esse acolhimento é muito mais reforçador do que qualquer outra situação. Então, por exemplo, né, a questão de crianças e adolescentes, né, que estão em situação de rua. Às vezes, o uso das drogas, né, é uma válvula de escape muito gigante que a terapia não consegue alcançar. Então, é um rolê muito mais político, né? Infelizmente, a gente não tem tanto acesso assim, mas é até onde a nossa mão vai. Então, as pessoas, né, que estão assistindo aqui a live, que podem contribuir financeiramente para o projeto conseguir levar mais desse trabalho lá, é o que vai acolher essas pessoas para, quem sabe, elas terem esperança e se abrirem para um processo terapêutico no SUS, num CAPS, né, ou instituições que fazem esse projeto. Eu lembro que na faculdade, né, a gente teve uma visita lá na Cracolândia. E lá tem vários lugares assim, que é muito mais de redução de danos. Então, quando as pessoas estão lá dentro dos projetos, né, fazendo artes, assistindo televisão, né, jogando, tem a possibilidade de comer, de tomar um banho, existem profissionais psicólogos ali que estão abertos para quem quiser conversar, vir conversar. Não é fácil, a realidade é muito diferente. Né? Então, a gente entra nesse lugar de que falar na terapia é só bom. Mas não é, porque para eu falar na terapia, eu preciso abrir uma porta que dói, que é difícil, né? Encarar uma realidade que eu não quero. Então, se pra gente que tá aqui pensando que terapia é coisa de rica e gente fresca, né? Imagina para quem vive na rua. Então, como é que eu vou lá falar das minhas dificuldades, vai me ajudar a não passar frio à noite? Né? Como é que ir lá falar das minhas dificuldades, moedas para comprar salgado na padaria e o dono da padaria não me expulsar sendo que eu tenho dinheiro? Né? Como é que o dinheiro que eu ganhei aqui de esmola eu posso ir num restaurante comprar uma comida que eu estava com vontade? Não tem isso. Então, os movimentos sociais, eles auxiliam até mais nesse projeto, né, nesse processo dessas pessoas, para que elas se sintam verdadeiramente acolhidas. E quanto mais desse acolhimento, mais abre espaço para que essas pessoas consigam, então, encontrar um processo de psicoterapia, outros modelos assistenciais, abrigos, por exemplo. Né? Por que muitos abrigos, muitas pessoas não querem ir para o abrigo? Porque existe essa ideia de pré-julgamento também. Então, são duas situações bem diferentes, né? O processo de pessoas de baixa renda, que conseguem procurar clínicas escolas, serviços psicológicos a valor social, e as pessoas, né, que são moradores de rua, é um outro caminho. Então, a Karina também, né, a Karina Fukumitsu, ela fala sobre tirar flor de pedra. Então, se a gente pensar nessa situação de moradores de rua, acolhê-los é tirar flor de pedra, porque planta a amiga esperança de que alguma coisa aconteça, de que uma esperança surja. E aí, né, os nossos colegas profissionais, cada vez mais engajados nesse tipo de processo. Então, é muito importante que todo projeto social tenha um psicólogo, né, para que consiga, caso esse caminho se abra, ter ali uma orientação, uma audiência, né, que não seja de julgamento. Né, lives como essa que a gente está fazendo vai te instruindo, vai instruindo as pessoas também para poder lidar melhor com essas pessoas.
entender a realidade delas. Acho que uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta é entender a realidade do outro. Então, a outro agiu assim, mas por quê? Né? Quais são os motivos que ele agiu assim? As pessoas não têm consciência. Então, eu sempre falo, né, para os meus pacientes, ó, você é a pessoa que faz terapia da família. Então, você é o analisado da situação. Então, o que a gente espera do teu comportamento é mais, né? Porque é você que está no processo consciente. Então é muito importante a gente se conscientizar, porque a gente quer muito terapia para o outro. Então, não, vai para terapia, porque precisa se curar, precisa se salvar. Mas e a tua responsabilidade em lidar com aquela situação? É aí que pega, né? Fez sentido para você essas coisas que eu te falei? É verdade. Fez sentido para Nossa, você essas coisas? não entendi. Com certeza, doutora. Sabe o Ai, que eu estou meu Deus. pensando aqui? Porque eu vou fazer esse convite aqui mesmo, que aí não tem como a senhora negar. Da gente, da gente fazer outras lives, sabe, sobre isso, porque, assim, para nós é tão essencial isso. Eu vejo uma importância tão grande da gente falar sobre como lidar com crianças, como lidar com adolescentes. Lógico, se a senhora aceitar e puder, conforme os seus horários, porque, assim, eu vejo que as pessoas elas estão participando aqui bastante. Teve uma pessoa que falou aqui em cima que a terapia mudou a vida dela. E foi bem isso que aconteceu comigo também. Fazer terapia, porque ela falou que fazer terapia não é uma opção de gente fraca. Na verdade, doutora, eu tomei para mim que eu era forte, porque eu consegui sentar no consultório, encarar todos os meus monstros e eles vinham para cima de mim e eu tinha que esmurrar um a um. E eu vejo a terapia como isso, como uma prova de uma força que você não imagina que tem, mas que está dentro de você aqui paradinha. Ela só precisa que você coloque ela em ação. E falando em assistência, né? Voltar agora para o projeto, é tão necessária essa sua fala que não adianta a gente querer julgar a existência do outro pela nossa perspectiva. A gente primeiro tem que ter um respeito pela história que o outro viveu, tem que ter a nossa mente muito linear assim sobre aonde nós estamos, o que estamos fazendo, porque é uma responsabilidade muito grande você lidar com os sentimentos das pessoas. Você chegar na rua e falar, olha, eu posso te ajudar a sair dessa condição. É uma responsabilidade emocional muito grande. E a gente precisa ter uma resiliência, a gente precisa ter um respeito pelo outro muito grande para fazer isso. Então eu vejo que essa nossa live, ela é tão necessária que ela precisa continuar. Ela precisa continuar, a gente precisa falar mais sobre isso. Porque, assim, é muito bom para nós receber pessoas como a senhora que se desprendem. Eu não sei se todos que estão nos assistindo sabem, mas as pessoas que estão falando das nossas lives, elas estão prestando um serviço voluntário para o projeto Fazendo a Diferença. Elas não estão cobrando nada para isso, não nos exigem nada, elas estão fazendo por amor, porque acreditam nessa causa e porque sabem da importância de se discutir esses assuntos. Eu acho muito importante falar isso, porque as pessoas precisam ter consciência, doutora, que uma coisa que eu aprendi na terapia também é que a gente precisa pensar no outro. A gente precisa respeitar o outro. A gente precisa entender que nós vivemos em comunidade. Que não faz sentido a gente vencer sozinho se a gente pode levar outras pessoas com a gente. Então, assim, olha, isso já é um convite bem convite mesmo, bem não negue o convite, para que nós façamos outras lives, assim, brincadeiras à parte, mas é importante para nós que isso continue, que a gente consiga continuar levando essa informação para as pessoas. A senhora falou sobre coisas que podem parecer tão simples, mas que muitas vezes no dia a dia a gente deixa passar. Sobre o medo de falar, de assumir que tem um problema, que precisa de ajuda. Pedir ajuda é difícil, mas é necessário. Eu até hoje trabalho isso na terapia, de como pedir ajuda, porque eu sou acostumada tanto a dar colo para os outros que às vezes a minha necessidade de colo eu não falo. E é uma coisa que eu ainda trabalho na terapia, que eu sei que eu vou conseguir trabalhar. E assim, eu quero agradecer tanto a senhora por essa fala tão necessária, tão importante, essa humildade que você tem da gente falar, a gente discutiu antes, né?
conversamos no WhatsApp, e você foi tão solícita, atendeu tão prontamente, conversou. Ai, olha, eu só tenho a agradecer. E eu quero que a senhora fale, dê suas considerações finais, já está acabando o nosso horário, mas fala do seu espaço, fala onde é o seu consultório, onde as pessoas podem te procurar. Se você está assistindo essa live e você sentiu necessidade de pedir ajuda, aí está a doutora Cíntia Mello, Nossa, que atende obrigada, no seu, né? Vou seu falar o que consultório, mais, ela está gente? Eu disposta a te saí daqui ajudar. vermelha Fique à dessa vontade, live. doutora, fale. Bom, é muito legal esse projeto. Acho que realmente tem 30 milhões de coisas que eu quero falar, né? Super aceito todos os convites. Eu falo, não me convida para falar de terapia, não, porque eu vou ficar aqui e não vou parar mais. Então, aquela assim, nossa, mas já acabou, né? Nem falei nada do que eu planejei aqui, não deu tempo. Né? Então, que a gente possa fazer isso. Pode falar. Eu falei lá no meu Cortar a Instagram, gente, né, tá que eu tudo tinha uma certo. Pode novidade para falar, fique à contar e que eu vontade. ia contar em primeira mão aqui nessa live. Né? Vou começar a divulgar agora. E eu abri um espaço para atendimento a valores mais acessíveis. Então, desde que eu me formei, eu sempre quis trazer para o Embu, né, um movimento de terapia que fosse muito mais acessível para as pessoas. Então, a remuneração dos psicólogos é importante, é muito difícil de lidar com isso. Então, como que eu poderia fornecer, né, para os profissionais que trabalham comigo uma qualidade, né, de vida e de trabalho, e para as pessoas que precisam de atendimento, valores mais acessíveis que caibam, né, no orçamento de quem ganha salários mínimos, por exemplo. Então, vou postar lá nos meus stories. Então, quem está assistindo agora, me segue lá no meu perfil, para vocês acompanharem o perfil da clínica. Então, vocês vão ver que ainda não tem publicação, é tudo muito novo, né? É o Guiar Psi. E aí, por que eu escolhi o nome Guiar, né? Porque é o trabalho que eu espero que os psicólogos que vão trabalhar comigo, né, façam com todos vocês e com todas as pessoas que precisam de saúde mental. Então, se vocês estão perdidas, né, sabe aquela sensação de fundo do poço, de não sei onde é o meu caminho, de não estou me achando, de não estou me encontrando, com certeza, lá no Guiar, né, terão pessoas especialíssimas para poder guiar vocês de mãos dadas nesse processo, tá bom? Será presencial no Embu, mas também a gente vai ter alguns modelos de atendimento online. Podemos fazer uma live também sobre atendimento online, tirar um pouquinho dos mitos e dos preconceitos que as pessoas têm em relação a isso, né? E acredito que é muito importante. E aí, para quem nos ouviu hoje, que veio querendo buscar mais de saúde mental, né? Eu queria convidar vocês, que é uma coisa que a gente conversou aqui, para vocês serem amigos da esperança. Então, assim, o que é isso, né? De ser amigos da esperança. Amigos da esperança é não desistir, né? Acreditar nesse movimento. A Karina fala uma das frases mais lindas que eu já vi na minha vida, que é: se tem vida, tem jeito. Então, se tem uma situação desconfortável e você ainda está aqui, você está aguentando e você está segurando, tem jeito. Agarra na mão da esperança, procura um profissional, né? Manda um direct lá no Instagram da clínica para mim. Vou colocar a galera na fila de espera, fazer toda a ficha de triagem e a gente vai ter mais desse movimento. Então, saúde acessível, né? Saúde mental acessível para todo mundo. E quero te agradecer, né, Carol? Acompanhei um pouco do seu processo de adoecimento, de recuperação de longe pelas redes sociais, mas sei que você é uma guerreira, né, uma batalhadora. Se não bastasse todo esse rolê, você ainda é mãe, né? Então são movimentos assim que você enfrentou super heroína. Que muitas mulheres possam se admirar, né, no teu trabalho, na tua força, na tua luta. Porque é isso que a gente precisa, né? De testemunhos de terapia, para poder falar que psicólogo não tem papo furado, né? A terapia funciona, não funciona? É verdade. Funciona muito, nossa, meu Deus. Quem eu era antes da terapia. É igual aquele filme, Quem eu era antes de você. Quem eu era antes da terapia e quem eu sou agora. E eu agradeço muito a Deus por todo esse processo que eu passei. Foi muito difícil, mas construiu em mim um peso de glória, né? Tão grande. E eu devo muito isso Rede de ao Deus apoio é Todo-Poderoso. Devo fundamental, também à né? minha mãe, que me acompanhou, me acompanha até hoje. E eu fico muito feliz que você
Eu fico muito feliz, doutora, que pessoas como você tenham acompanhado isso, porque me mostra que eu estou no caminho certo. E acho tão linda essa sua atitude de fornecer o seu conhecimento que você lutou tanto para ter para pessoas com menor poder aquisitivo, porque existem pessoas necessitadas na periferia também de apoio, de ajuda, de auxílio. E isso é muito bonito, isso é muito legal, isso é Sim. nobre da sua parte, porque eu creio que a gente é curado para curar, né, doutora? Então, se você já teve esse acesso, tem acesso a toda essa cura e vai passar adiante dessa maneira tão bonita, que Deus te dê uma vida longa e que você continue conquistando e evoluindo em Amém. todos os seus processos e tenha sucesso e que Deus te abençoe, que os anjos do Senhor te acompanhem por onde você andar. Amém, amém. Acho que travou aqui para mim. Você tá me ouvindo? Voltou. Coloquei o arroba aí da minha clínica. Voltou? Agora eu tô. Voltou. Bom, coloquei aí o arroba da minha clínica, então vocês podem ver no comentário. É Guiar Psi. Então, guiar mesmo Voltou, de pode guia, falar. né? Guiar Psi da clínica. Então, vocês podem acompanhar lá. Quem quiser pode me seguir no perfil, eu sempre falo. Apareço lá de vez em nunca nos stories, né? Trazendo alguns movimentos muito importantes. E acompanhem o projeto também, né? Porque com certeza eu vou voltar. Amei conversar contigo, né? Ter aqui pessoas que entendem do movimento da terapia. Vários dos nossos comentários foi a galera defendendo a terapia, então que bom. Né? Eu sempre falo assim, ó, não é besteira que eu tô falando, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Cintia, mas eu queria ser assim, queria ser pleno assim. Aí passa o tempo de atendimento, a pessoa fala, nossa, né, que na verdade, né? Então, sem papo furado, a terapia é uma ciência que funciona, então vamos acreditar. Né? Não tem cardiologista, não tem É verdade. pediatra, não tem tudo isso, então tem psicólogo também. Então vamos usar e não esperar a gente ficar muito mal para isso, né? Sim, é verdade. Doutora, muito obrigada por acrescentar todo esse seu conhecimento de uma maneira tão simples e tão acessível aqui na nossa live, porque a gente sempre preza por isso, uma linguagem acessível, e a senhora colocou com Já maestria. tô Eu sou pronta. muito grata e virão novas lives por aí, hein? Com certeza nós vamos falar Estou mais sobre saúde pronta. mental. Meu nome é pronta, né, doutora? E nós vamos falar mais sobre isso. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada a todos vocês que acompanharam. Estou morrendo de calor, gente. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live até agora, que compartilharam, que estiveram aqui, que passaram, que deixaram um comentário. Obrigada a todos os comentários que foram feitos, foram todos lidos e de excelente. Nossa, ajudou muito na live. Muito obrigada por Para você tudo. E também. uma boa noite para a senhora, doutora, para sua família, para os seus dois Beijo. filhos lindos, Tchau, tá Ká. bom? Obrigadão e obrigada a todo mundo, gente. Um beijo.